aproveitar a oportunidade para dar saudação de bem-vindo ao pastor Gesiel Gomes. Chega mais aqui perto, pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes, vindo de Portugal, juntamente com sua esposa, onde está? Missionária irmã Carla, juntamente com aquela linda criança, e sua sogra também, a sogra do pastor Gesiel Gomes, está ali. Irmã Maria também pode estar em pé. Eles estão vindo residir em Boston. Ele estará atendendo a área da Secretaria de Missões Mundial deste trabalho, da World Revival Church Assembly of God. E é um prazer para nós. Ele já tem experiência nesta área como missionário na Índia e mantém vários missionários na Índia e trabalha também em Portugal. E agora estará atendendo a nossa Secretaria de Missões Mundial do Cristo Vencedor através da World Revival Church Assembly of God. Então quero que os irmãos dêem um bem-vindo a este casal. Vamos dizer juntos: bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bem-vindo, viu? Ele estará com toda a liberdade para fazer esta organização, porque o nosso desejo é ver este avivamento em 198 países. E vai chegar, não se assuste, porque vai chegar. Não se preocupe, o novo prédio já está ficando pronto. Eu creio que mais 60 dias ele já deve estar pronto e nós vamos estar glorificando a Deus. Vocês precisam ir lá ver para vocês crer o que está acontecendo lá, não é? É muito importante vocês ir lá para ver. E Deus está dando um prédio muito lindo e vai ficar confortável para todos os irmãos. E a partir dali nós vamos fazer missões também. Agora, o livro já está quase pronto. Eu creio que semana que vem já deve ir a gráfica. E vocês vão ter um material na mão. Pastor Gilvan depois pode contar um pouquinho, porque ele leu, acho que um capítulo, né, pastor Gilvan? Ele leu um capítulo, ele pode contar para vocês a respeito deste livro. Neste momento nós vamos ouvir pastor Jefferson nos dar um testemunho do que Deus fez com ele. Foi semana passada? Sexta passada. Ou quinta passada. Depois a esposa do pastor Moisés também poderá dar um testemunho. E a irmã Meire de Fall River está presente? Não pode vir, né? Esse testemunho, irmãos, é só para vocês poder tomar conhecimento do que Deus está fazendo, não só aqui em Boston, em Somerville, mas nas igrejas fora também. E com os irmãos também das igrejas que estão atendendo no campo. Pastor Jefferson. A paz do Senhor para todos, amém? Eu tive duas experiências muito impactantes. Uma que começou na minha casa e que desembocou em algo que Deus fez aqui na quinta-feira, na oração da noite. O pastor Uriel orou por mim há um tempo atrás aqui, para eu ter uma experiência de arrebatamento. No dia que ele ministrou, eu não consegui ir. Eu falei: pastor, não consegui ir. Ele falou: mas tenha um pouco de paciência que vai acontecer. Aí passou alguns dias, eu estava na minha casa, no meu quarto, deitado na minha cama mesmo, quando chegou um ser angelical e me tomou e me levou ao paraíso. E quando eu cheguei no paraíso, ainda muito inexperiente, e não aproveitei muito a viagem, porque estava realmente bem verde na experiência, mas quando cheguei lá, duas coisas aconteceram. Eu encontrei João, tive um encontro com o apóstolo João, e tive um encontro com uma menina pequena, assim, de uns 9 a 10 anos, e essa menina chegava perto de mim e dizia assim: você está sabendo o que vai acontecer na terra por esses dias? E eu tinha um sentimento de que ela estava dizendo relacionado àquilo que nós estamos trabalhando, o livro e o avivamento que já está aí, e as coisas que têm sido profetizadas. E eu disse assim: eu sei o que vai acontecer. E ela dizia assim: é algo tão tremendo que vai impactar todos os 4 cantos da terra. Foi algo realmente lindo. E aí trabalhamos a quinta-feira toda na casa do pastor Uriel, no projeto do livro, e no final do dia, ele
disse que queria ministrar sobre nós. Eu, pastor Moisés e a irmã Ivana, esposa do pastor Moisés. E viemos então aqui para a igreja, para a oração da quinta-feira à noite. Estivemos aqui orando junto com todos, e então no final da oração o pastor pediu que subíssemos aqui no altar, e então ele ministrou sobre nós para termos uma experiência de arrebatamento. E quando ele ministrou em mim, instantaneamente, eu me encontrei de novo no paraíso. E numa multidão, muita gente, uma praça que tem na chegada com uma fonte no meio, e eu me vi naquele lugar. E muitas pessoas em volta, eu pude perceber como se houvesse uma agitação, pastor Uriel, uma agitação muito grande, uma euforia muito grande entre os santos que já estão no paraíso. E eles estão acompanhando isso que está acontecendo aqui. Eles sabem o que vai se desembocar e o resultado desse avivamento. E o pastor Uriel então foi dirigindo aquela experiência de arrebatamento. E ele disse assim: você gostaria de ver a minha casa na Nova Jerusalém? Eu falei: gostaria. E quando ele falou: então você pode ir lá. Irmãos, aconteceu algo realmente extraordinário, que na verdade foi o que mais me marcou, e eu preciso deixar isso aqui registrado. O que mais me marcou naquela experiência foi a autoridade que representa no mundo espiritual uma palavra do pastor Uriel. Quando ele disse assim: você gostaria de conhecer a minha casa? Eu estava na praça do paraíso, e quando ele falou: então você pode ir lá, tudo que estava à minha volta girou, como se houvesse um movimento em massa de anjos, de tudo. Eu não sei se eu fui ou se a casa veio a mim. Eu sei que aquilo tudo girou de repente, houve um movimento muito rápido, e eu ouvi a voz do pastor Uriel lá como se fosse um trovão. Ele falava e aquilo como se tivesse um eco muito grande, e aquilo tudo se movimentava muito rápido, e de repente eu me encontrei numa avenida muito, muito grande, muito linda, coisa mais perfeita, que não há palavras que possa descrever isto. E eu me vi diante de uma casa que é a coisa mais linda que eu já vi até hoje na minha vida, coisa mais perfeita, com abundância de ouro, de pedras preciosas, coisa mais linda, umas colunas enormes na entrada, tudo muito grande, muito grande. Quem pensa que o pastor Uriel mora bem ali, não tem a menor ideia de como é a casa dele lá em cima. E aí o pastor Uriel viu que eu estava meio perdido lá em cima, porque eu realmente não sabia para que lado ir, ou para que lado olhar. E ele, daqui de baixo, ele me direcionava: olha para a direita que você vai ver. E eu ia olhando. Aí ele mandou o Marquinho, falou assim: Marquinho, vai lá em cima e ajuda ele. Cadê o Marquinho? Está ali o Marquinho. E quando o Marquinho chegou, irmãos, algo interessante. Eu tinha a impressão de que eu estava andando com um Fusquinha 66 e o Marquinho estava com um Mercedes 0 km, porque eu não conseguia acompanhar o Marquinho. O Marquinho andava de um lado para o outro, corria, parecia um relâmpago, e entrava, saía, falava: vem pastor Jefferson. Eu falava: mas eu não me espera aí que eu não consigo te acompanhar. E eu não conseguia acompanhá-lo. O Marquinho virou guia turístico da Nova Jerusalém. Aleluia. E eu dizia assim: pastor Uriel, eu não estou conseguindo acompanhar o Marquinho. Irmãos, algo eu tenho que dizer isso para vocês. A minha vida não há palavras, irmãos, para descrever o impacto que isso causa na vida da gente. É um impacto tão estrondoso que não há como você continuar com os mesmos conceitos teológicos, preso às mesmas coisas de antes. A mudança é muito profunda, irmãos, muito profunda. E eu fui profundamente impactado com o que acontece lá em cima, quando esse homem de Deus pronuncia uma palavra. Uma palavra. Agora você quer ir conhecer a casa de Paulo, as coisas movem, irmãos, rápido, aquilo move, tudo troca o cenário. Você é levado para lá, trazido, os anjos se movem, algo excepcional. Isso tem que ficar registrado aqui nesta noite. Você que está aqui, ou que está me ouvindo através da internet, ou whatever,
eu quero dizer para você uma coisa: se porventura você não conseguiu entender tudo ainda que Deus está fazendo, se você ainda não crê em tudo, um conselho eu quero te dar: não critique, não julgue, não fale nada, porque o que está acontecendo aqui é algo profundamente espiritual, e este homem é um homem que Deus escolheu para algo sem precedentes, irmãos. Então que fique registrado aqui diante de Deus a mudança profunda que a minha vida está sofrendo, por estar aqui no meio dos irmãos e ao lado deste homem de Deus, experimentando um discipulado realmente sem precedentes. Não há como voltar a ser o mesmo, não há mais. Louvado seja Deus. É desse jeito, meus irmãos. É uma glória, é uma unção pesada. Ajuda ele aqui, não vai ser mais o mesmo mesmo. Aleluia. Deus tem feito coisas grandes. Isso é para que vocês possam entender que todos têm essa oportunidade de desfrutar de coisas grandes desta natureza. Daqui, quando eu intercedi por ele, para que Deus levasse ele até ao paraíso e a Nova Jerusalém para dar essa experiência, eu disse: Deus, deixa o teu servo ter essa experiência. Naquele instante ele não viu, porque foi tão rápido a velocidade com que o arcanjo levou ele não chegou a ver. E por isso que ele disse que ele não sabia se as casas se moviam, o que era. A velocidade é milésimos de segundo. Ele foi, e lá em cima ele ficou, quando ele entrou na avenida do Avivamento, ele ficou sem saber o que fazer. Eu falei para ele: olha, é ao lado direito, que daqui eu estava vendo, ele estava acompanhando, olha para o lado direito. Quando ele olhou, ele viu a casa. Depois ele foi na casa de Paulo e na casa de Daniel também. Só para os irmãos saber o que o mundo vai experimentar daqui até o arrebatamento. Um impacto desse avivamento, e a igreja vai desfrutar dessas maravilhas. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Ivana, que estará falando. Irmã Ivana, a esposa do pastor Moisés, é a responsável pela correção ortográfica do livro que nós iremos lançar em breve, e trabalha junto com a equipe que está nos ajudando ali. Paz do Senhor, amados. É muito difícil estar aqui para relatar aquilo que é milagre, aquilo que é mistério e aquilo que é maravilha do Senhor. Aquilo que Paulo disse, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que temos visto, ouvido e vivido pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo poder, pela santidade, pelas coisas tremendas que o nosso Deus tem feito no nosso meio. Eu nunca vi coisa parecida. Eu quero agradecer a Deus por ter escolhido esta igreja, este povo, este homem de Deus, esta família, para as coisas tão tremendas que hão de vir deste último avivamento. Eu estava ali ajoelhada na oração de quinta-feira, e o pastor Ariel, ele queria que nós fôssemos ao paraíso, e bastou que ele quisesse. Não bastou até então que eu quisesse, mas quando o anjo da igreja quis que eu visse e ouvisse essas coisas maravilhosas, foi o bastante para o coração de Deus. Eu estava ajoelhada ali, e o pastor Ariel disse: minha irmã, vai, visita, vai até lá, Senhor, abre esse canal. Imediatamente eu entrei como se fosse num túnel, e era algo tão rápido, tão tremendamente espantoso, que é como se fosse um carro muito veloz que passasse e deixasse aquelas faisquinhas. Então eu me vi assim, voando. E quando cheguei num lugar que depois entendi que era a Praça do Paraíso, que é um lugar redondo, grande, onde os santos transitam vestidos de branco, e ali eu fui recebida. E ali eu fui recebida com risos, com alegria e com expectativa. E eu só ouvi quando alguém disse: ela vem da igreja do Anjo de Fogo. E ele disse: eu sou o João. E o outro disse: eu sou o Paulo. Que loucura!
E o outro disse: eu sou o profeta, eu sou Daniel. E disse para mim: eu sou Daniel, aquele do Deus Altíssimo. Só pode ser Daniel. E Paulo me falou do espinho da carne. O interessante é que dúvidas que eu tinha, havia uma preocupação no coração desses santos em me falarem dessas dúvidas. E Daniel falou algumas coisas e Paulo falou outras. E de repente, quando me disseram assim, ela veio da igreja do Anjo de Fogo, eu vi o nosso pastor. E quando eu vi o nosso pastor, eu vi sobre ele como que um macacão. Só que esse macacão, que depois eu fui entender, uma capa, tinha uma espessura assim, ó. Não é isso, pastor? Gente, e era uma espessura de fogo. Há uma capa de fogo que cobre este homem. Então pode vir dardo, pode vir flecha, pode vir o que vier. Não chega nem perto. Não chega perto do homem de Deus, porque o fogo que está perto dele consome tudo isso. É uma capa muito grossa da glória do Senhor. Nesse momento eu fui a um lugar, e o chão desse lugar é como se fosse um vidro. E as águas que se moviam ali, elas tinham vida. É como se fosse um rio, só que as águas são vivas. Normalmente as águas doces não se movimentam, só as águas salgadas. Mas essas águas se movimentavam. E elas tinham uma cor de um branco que não se pode achar. É um branco, tão branco, que ele é transparente. E eu andei por ali. E depois eu soube que aquela praça, aquela entrada, é a entrada da Nova Jerusalém. E quando saí dali, comecei a galgar umas escadas. E à medida que eu ia galgando essas escadas, um tapete vermelho ia se estendendo na direção, como se fosse exatamente aqui, essa via. Só que era um tapete muito vermelho, e o anjo me dizia assim: você sabe onde vai dar o fim desse tapete? Eu dizia não, e ele me dizia: no trono de Deus. E aquela via que era muito longa, depois eu vim saber que era o caminho da via dolorosa de Jesus Cristo. Era muito longo, eu não podia ver o fim. Então eu quero agradecer a Deus por ter dado a mim, que primeiro criei, que primeiro acreditei, para depois pudesse ver. E hoje eu posso entender melhor por que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a ausência de fé neutraliza a possibilidade dessas experiências tão tremendas e maravilhosas. Então é como se Deus dissesse para mim: filha, porque primeiro tu creste sem ver, eu vou deixar você ver. E eu pude vir e contemplar essas maravilhas tão tremendas do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a autoridade pelos séculos de séculos. Aquele que era antes do início, aquele que é depois do fim, aquele que virá para levar a sua igreja. A este o poder e a autoridade pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos estar em pé adorando, glorificando, exaltando. Diga para quem está ao seu lado: a próxima experiência pode ser a tua. Diga para quem está ao seu lado: a próxima experiência é para ser a sua. Deus quer que vivamos na terra, mas desfrutando do céu ainda aqui na terra. Aleluia. Adore a Deus, adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo. Cristianismo é mais do que isso que você pensa, é mais do que isso que você vê.